Eu cumprimento a todos os senhores senadores, deputados, representantes da sociedade civil presentes, os nossos colegas que aqui estão, especialmente o nosso presidente, o senador Paulo Paim, e trago aqui também o abraço do padre Pedro Stepien, presidente do Movimento Pro Vida, que me incumbiu de representá-lo nessa tarde. Eu sou advogado do escritório Alonso Advogados há 42 anos e, por questões de fórum íntimo, em 2012, eu me vi na obrigação, no dever, de fazer o enfrentamento da Lei 12.318/2010, que ora se pleiteia a sua revogação. Eu tinha a notícia de que eu poderia falar 20 minutos, então eu preparei um estudo que era sobre a inconstitucionalidade da Lei 12.318, mas, em face do tempo ser cortado pela metade, eu vou evitar de falar tudo aquilo que nós preparamos. Eu quero dizer o seguinte... Só para salientar que foram para todos ao mesmo tempo, tá? Isso, 10 não, mais 2 minutinhos. Não, estou falando que eu recebi essa informação... Né? É o tempo bem mesmo, antes. desculpa. Muito bem. Eu quero iniciar aqui fazendo algumas afirmações das pessoas que estiveram ou estavam presentes lá em 2010, quando a lei foi sancionada. E eu faço isso por uma razão muito simples. Dia 25, agora, último de maio, assistindo à TV Senado, e ali havia na Comissão de Direitos Humanos uma audiência, e o deputado Paulo Paim, ele fez uma sugestão ao senador Girão, o deputado Girão, de que se fizesse uma audiência... Girão, deputado, senador, eu estou confundindo aqui, né? Então, que fizesse uma audiência ampla em que pudesse ser discutido e que trouxesse aqueles que estiveram presentes lá quando foi feita a lei. Muito bem, como eles não estão aqui presentes, eu vou tomar a liberdade de fazer algumas afirmações aqui do que eles falaram naquele tempo, e eu quero pedir aos senhores que considerem o seguinte: quando eu falo pedófilos, eu não estou falando para qualquer pessoa aqui dentro, eu estou falando para, de modo geral, o pedófilo. Então, muito bem, quando existe, no caso aí, um problema de manipulação de um pai ou uma mãe com um filho, e por essa razão qualquer criam lá um desentendimento, eu entendo que a lei de alienação parental não serve para isso. Então, vai lá se socorrer do ECA, vai lá se socorrer do Código Civil, ou mesmo numa audiência de conciliação, e eu tenho feito muitas nesse sentido, é resolvido o problema sem maiores dificuldades. Mas o problema maior que surge em relação a essa lei é que essa lei ela foi feita especificamente para defender os pedófilos. Essa lei ela foi feita especificamente para blindar a pedofilia intrafamiliar. E eu quero dizer a vocês o que é que disse a deputada federal Maria do Rosário, e que essa fala dela encontra-se registrada na ata que houve no dia 1º de 10 de 2009, e eu gostaria de ler para vocês. Assim ela se expressa: não se deseja uma iniciativa incentivada de ação de caráter penal contra aquele que tem a responsabilidade do cuidado mais direto, mesmo que esteja praticando algo que deva ser considerado como violência. Devemos analisar isso com a delicadeza de quem quer preservar laços e ampliá-los. Ainda continua ela dizendo: não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas um tratamento para que esse veja que cometeu um abuso, não perca o contato com essa família e tenha a possibilidade de manter essa relação, porque há vínculos também constituídos. Então, diz ela, se nós trabalhamos nisso para o abuso, que é algo que a sociedade rejeita tão fortemente e não ao caso, imaginem essa condição. Nós queremos que se preservem nessa condição os vínculos. Aqui, todo o projeto de lei trabalha com a ideia de manter e ampliar os vínculos. Então, ela está sendo bem clara aqui quando ela fala sobre isso.
E ela está dizendo que esta lei aqui ela é realmente para a pedofilia, para proteger a pedofilia e manter os vínculos familiares. Que o pedófilo não deve ser afastado de casa, que a criança não deve ser afastada do pedófilo e assim por diante. Bom, como isto não bastasse, a ex-desembargadora, a doutora Maria Berenice Dias, ela disse lá na justificação da lei que essa lei ela foi feita tomando por base a teoria de Richard Alan Gardner. Eu sei que todo mundo aqui está cansado de ouvir de falar desse Gardner, mas infelizmente ele está no meio do caminho e eu não tenho outro meio de citar senão falar o nome dele. Mas então ela escreve, olha só, lá na justificação ela defende a lei da alienação parental. Ela defende o que Gardner fala, que Gardner era um pedófilo e ele defendia a pedofilia, tanto assim que nos Estados Unidos, esse homem, ele fez mais de 400 laudos protegendo pedófilos e ainda, quando foi em 2003, ele, estando em encalço dele, a polícia lá dos Estados Unidos para prendê-lo, ele se matou. E a semana passada alguém lá me mandou lá para mim lá um e-mail querendo me dizer que aquele Gardner que morreu em 2003 não é esse que eu falo, mas é outro. Mas não tem nada. Eu tinha conseguido já bem há muito tempo o obituário do Gardner. E o Gardner que morreu suicidou-se em 2003, em maio de 2003. É esse pedófilo mesmo que defende a pedofilia. Pois bem, mas eu quero falar o que a desembargadora Maria Berenice Dias, ela diz, logo em seguida a promulgação da lei, ou mesmo próximo, porque a lei foi promulgada em agosto de 2010, e em 2010 ela escreve um livro que chama-se Incesto e o Mito da Família Feliz. E na página 171 do livro de Incesto e Alienação Parental, realidades que a Justiça insiste em não ver, coordenado por Maria Berenice Dias, 2010, ela diz assim, mas há uma consequência ainda pior, a possibilidade de identificar como falsa denúncia o que pode ser uma verdade. Nos processos que envolvem abuso sexual, a alegação de que se trata de alienação parental tornou-se argumento da defesa invocada como excludente de criminalidade. O abusador é absolvido e os episódios incestuosos persistem. E não foi somente isto. Passado 8 anos, no dia 8 de abril de 2018, a Rede Globo levou ao ar num programa fantástico um trabalho sobre alienação parental, e ela foi ali entrevistada. E ela então diz assim, está ali para todo mundo ver, só puxar lá no YouTube que vai encontrar. Os peritos, na maioria deles, não têm o conhecimento suficiente deles para distinguir se a criança que é ouvida foi abusada ou não foi abusada. E isto é muito grave. Naquela mesma oportunidade, o desembargador Dr. José Antônio Daltué César, do Rio Grande do Sul, presidente da Abraminge, Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude, declarou que os profissionais não foram capacitados para especificamente trabalhar sobre isto. O sistema da justiça, a mesma coisa. E eu poderia falar mais, poderia falar sobre o Regis de Oliveira, com quem nós tentamos falar com ele antes de poder estar fazendo citações que pudessem machucá-lo, mas eu não consegui e ele não permitiu ou não quis falar comigo. Então vocês podem observar por aí, já aqui nessas duas falas que estavam lá em 2010 e 2018, a mesma fala, que não há nenhuma segurança em se afirmar que uma criança e a alienação é por qualquer um outro motivo e porque não se sabe aqui os nossos psicólogos descobrir se é alienação parental ou se é outra coisa ou se é abuso sexual.
Muito bem. Eu disse o seguinte, o Dr. Regis de Oliveira, ele disse uma coisa importante, que ele não sabe em que contexto ele assinou esse decreto-lei. Ele não sabe por que razão ele disse aquilo. Ele disse que jamais ouviu falar de Gardner. E ele diz assim, isso não é um problema legal. É problema do pai canalha que está se utilizando da lei. Se houver alguém utilizando da lei para manipular o juiz, bem, o juiz que fique esperto. Muito bem, eu trouxe sim aqui um trabalho todo sobre a inconstitucionalidade dessa lei. E que, infelizmente, por falta de tempo, eu não vou poder passar para vocês, mas eu quero entregar isso à nossa senadora Leila, para que ela tome conhecimento e veja, inclusive com as citações todas aqui baseadas na qual eu lastrei a minha fala. E eu quero dizer aos senhores o seguinte, que eu sou contra a lei da alienação parental. Mais um minuto. E eu queria concluir dizendo apenas o seguinte. Eu vou para o final da minha fala e aí os senhores poderão ficar tranquilos. Está difícil de achar aqui, mas encontrei. Veja bem, eu sou um advogado, eu sou pai, eu sou avô, e eu estou falando aquilo que eu senti na pele, porque eu tive que defender a minha neta, que foi vítima de abuso sexual. E para defendê-la, eu demorei todos esses anos, porque até agora o processo não encerrou. Apesar de que, em 26 de julho de 2017, eu consegui do Tribunal de Justiça de São Paulo um acórdão que me garantiu que eu permaneça com a minha neta e que ela não é obrigada a ver o pai, a se encontrar com o pai, e eu não sou obrigado a pagar multa nenhuma. Permita-me apenas mais 5 segundos. Nosso Estado é omisso e o sangue dos inocentes de todo o país clama nessa hora pela revogação da lei da alienação parental. Nenhum país tem a alienação parental como lei. Nosso país não pode ser exceção. A responsabilidade parental consagrada na Constituição Federal, artigo 226, parágrafos 7 e 8, deve ser regulamentada por lei nessa casa, pois não são os pais que se tornam agressores, mas sim os agressores que se reproduzem e se tornam pais. E de cada 10 crianças que hoje é abusada, foi apurada na CPI dos maus tratos infantis, que amanhã, das 10 crianças, 7 delas farão com os seus filhos o mesmo que fizeram com elas, transferindo para eles a sua dor. Por fim, nobres senhores aqui presentes, senhoras, por muitos anos, pude ver que a voz de um idoso não era relevada em nossa sociedade. No entanto, novos ares permeiam o Brasil. Assim, quero deixar um conselho como um ancião e advogado. Se queremos paz para a nossa sociedade, se queremos amor, se queremos prosperidade, respeito, dignidade em nosso amado país, precisamos rever nossos conceitos e valores, voltar aos primórdios e, como bem titulou Augusto Cury no livro O Mestre Inesquecível, um dia assim falou: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É o que me cumpria dizer-vos, e minha palavra final é: senhor presidente, revoga já a lei da alienação parental. Obrigada. Aperta aí o negócio. Onde é que é? Obrigada. Agradecer ao...
Quero parabenizar, antes de tudo, a senadora Leila. É uma pauta muito difícil, muito complicada, dolorida, né? Parabenizar também sempre o senador Paim. Essa é uma comissão que tem sido muito ativa, muito. Eu tenho muito orgulho de participar e me sinto muito bem. A característica nossa, senador Paim é a oposição do nosso governo e a gente se dá bem e nós estamos com muitas pautas convergentes. Então, é importante, antes de eu até começar a falar, dizer que eu duvido que alguém aqui não vai se compadecer da dor das crianças, da dor das mães, da dor dos pais. Eu acho que aqui, o dia que a gente conseguir chegar num consenso, que a gente precisa chegar num consenso, vai ser unanimidade. Tenho certeza disso. Então, o senador Girão e a senadora Zenaide falaram muito bem, parabenizo. Que bom que pensam assim. E a pedofilia... antes, eu sou advogada e advogo na área de família. E se você quer ver sangue, não abre um processo criminal, não. É um processo de família. É sangue. Família é algo... É difícil, gente. É muita dor. E cada caso que eu atuei, eu sofria junto. É um desgaste para o advogado que não tem tamanho. É duro para a família que está sofrendo cada coisa pelaquela criança abusada ou adolescente abusado. A pedofilia é algo abjeto. É nojento. É horrível. Confesso para vocês que, assim, despertaram os meus instintos mais... Sabe? É difícil demais você estar na frente de um pedófilo. Ou uma mulher pedófila. Eu nunca peguei um caso desse de uma mulher, mas uma professora minha me contou um caso que ela pegou. O cliente dela... falava, ela mesma falou, não, eu acho que é melhor ficar com a mãe, os dois menininhos. É muito bom que fique com a mãe. E os meninos não queriam. E o pai dizia, não, fica com a mãe, ela tem mais condições, eu viajo muito. Essa coisa toda da facilidade de ficar com a mãe. E depois a avó gravou as coisas que a mãe fez. Então, não é homem, não é mulher, não é uma questão de gênero, é uma questão de ser humano que faz esse tipo de coisa. Agora, também ali dentro da Maria da Penha, eu defendi muitas mulheres que foram violentadas. Lei Maria da Penha. Mas eu tive homens que apanharam de mulheres e não tiveram coragem de ir para a delegacia. Eles chegavam no escritório arranhados. E eles não têm coragem, sentem vergonha. E tem mulher que parte para cima, provoca para o cara bater. O índice é menor? É menor, muito menor. A maioria das violências domésticas são contra a mulher. Mas nós não podemos colocar gênero nisso, é um absurdo. Enfim, a pedofilia é algo horrível, mas a alienação parental também é algo horrível. Gente, o que eu já vi, não vai dar tempo de eu falar, não tenho condições de falar, mas eu acho que essa discussão caminha, traumatiza. E eu já peguei assim, e mãe gravava e o pai gravava, aí perguntava, aí a criança contava, meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo, E aí vira aquela coisa assim, é muito difícil atuar nesse tipo de situação, porque as injustiças acontecem, né? Filho é usado como objeto de vingança. Dentro de uma separação, a pessoa, para se vingar, ela usa o dinheiro e a criança, os filhos. Então, é um horror. Então, o que nós temos que chegar num consenso. Nós não podemos simplesmente abandonar aquelas crianças que foram alienadas, sem ser abusadas sexualmente. O que a gente vai fazer com elas? Se nós simplesmente revogarmos, eu não sei, eu quero ajudar todo mundo. Eu quero chegar num consenso. Eu sei a dor, eu imagino a dor que o senhor sente, porque um trauma, gente, que não se cura.
É horrível isso, eu já vi muita coisa. E eu me solidarizo com todas as dores. Eu só não quero que abandonem as crianças que foram alienadas psicologicamente. Qual é a solução que vocês dão? Vocês vão virar as costas para essas crianças? Não podemos fazer isso, como nós não iremos virar as costas para as crianças que foram abusadas sexualmente, jamais. Então, nós temos que construir juntos. Nós vamos ouvir todo mundo. Nós queremos entender tudo isso e encontrar essa solução. Eu estou vendo que não vai ser fácil, porque nós queremos proteger todos, gente. Então, assim, senadora Leila, conte comigo para ajudar de forma, assim, irrestrita e proteger todos e compreender todos os lados, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, senadora Soraya. Senador Stevenson. Eu tenho até que ter cuidado, né, para falar, senadora Leila, porque na hora de expor o pensamento, não é a minha opinião, não é a pessoa, é o senador que está falando. Então, na hora que a gente vai expor um pensamento, muitas vezes as pessoas não estão aptas a querer mais ouvir. É incrível como o nosso país chegou a um ponto de que a intolerância, a surdez ou o querer passional de entender só o que quer entender está dificultando esse diálogo. Antes de começar a falar, eu sou um dos autores aqui, o projeto de lei para castrar quimicamente pedófilo. Então, logo para começar aqui, eu logo dizendo que eu não sou favorável. Agora, eu li a Lei 12.318, e como a senadora Zenaide disse, algumas pessoas vão procurar saber, eu vou antecipar para elas o que diz o artigo 1º e o 2º. Artigo 1º da Lei 12.318, 26 de agosto de 2010, o artigo 1º diz que esta lei dispõe sobre alienação parental. O artigo 2º considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelo avós, ou por quem tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como estes. Aí segue o parágrafo único que diz algumas formas exemplificativas do que seria alienação parental, e assim segue, são 11 artigos, é uma folha só, gente. Você que está no celular aí, ao invés de ficar mandando mensagem agressiva para mim, você deveria pesquisar aqui, ó, a lei. Pois é. Eu acho que se todo mundo pesquisasse, se todo mundo tivesse interesse nos direitos, como tem certos direitos que passaram aí 5 uma semana batendo na gente, e hoje o presidente, minha amiga Soraya Tronics, você já viu a reportagem? Ele revogou o decreto, vai colocar um projeto de lei. A discussão era só essa, gente. Era para a gente discutir. Para a gente discutir isso aqui... A gente está discutindo aqui, você está recebendo o quê? Um projeto de lei, não é isso? É um projeto de lei, Lila, que você está recebendo? Projeto de lei que revoga o quê? A Lei 12.318. Eu preciso deixar claro para as pessoas que estão assistindo que esse é o momento de discutir. Esse é o momento da gente saber quem está certo, quem está errado, se a lei é boa, se a lei é ruim, o que é que está acontecendo. Se essa lei realmente, como foi dito aqui, que eu ouvi, protege pedófilos. Aí eu lhe pergunto, eu li e reli 3 vezes. Eu queria, antes de qualquer discussão, para que eu tenha esse conhecimento, para que eu possa estar seguro do que eu vá falar ou do que eu vá pensar, em qual dos artigos, em qual do parágrafo, em qual inciso, em qual local dessa lei que diz assim, pronto, pedófilo pode ficar com ela. Falsa denúncia de abuso. Falsa denúncia, qual está o artigo? Inciso 6. Sexto. Então, peraí. Então, vamos discutir uma coisa. Então, ótimo. Muito boa a sua intervenção. Só um minuto, gente. Só um minuto. Por favor, gente, ordem. Por favor, o senador está falando, por favor. Então, senadora Leila, não, até admito que a população tem expressão, tem a fala, mas aí eu venho aqui dizer uma coisa. Será que é a lei que está errada? Ou será que são pessoas que utilizam a lei de forma errada? Será... Mas
Gente, Pessoal, deixa o eu senador concluir. não vai poder discutir com cada um de vocês. Gente, eu eu não vou sou a fazer favor, um não. apelo de novo para que fique em silêncio para o senador poder falar. Senador Paulo Paim, obrigado. Gente, daqui a pouco eu vou ser chamado de pedófilo, né? Não, porque eu sou... Não é, porque eu fui dizer que a lei era inconstitucional. Sou a favor de vagabundo. Não tive nem tempo de me defender. Fui vaiado na minha cidade, foi tudo. Gente, paciência. Vamos analisar as coisas primeiro. O que está sendo discutido aqui é uma modificação de lei, se revoga ou não a lei, que foi aprovada por unanimidade. Eu queria saber o seguinte, é a lei que está errada, senadores, todos aqui que estão presentes, senhor que está assistindo em casa, ou são pessoas de má fé que utilizam da lei, como utiliza a lei do INSS para se aposentar de forma fraudulenta, como utiliza a lei de trânsito para fazer infrações e se beneficiar, como se utiliza de vários excludentes de tipicidade do crime do Código Penal para poder se beneficiar. E se a gente realmente localizar essas falhas, que se corrija, senadora Leila. Eu quero dizer aqui para a senhora, queria perguntar aqui para as pessoas, se o erro está em algum artigo, para a gente modificar. Será que um critério objetivo mudaria a lei para um caso tão subjetivo? Será que tornar a lei incisiva, objetiva sobre o que seria e uma forma engessada para um juiz decidir, será que é a solução? Eu não sei, eu estou só questionando, eu estou perguntando, gente, eu não estou afirmando. A nossa função aqui justamente é essa, chegar a uma discussão para poder localizar, senador Paulo Paim, o melhor que é, para quem? Para todos. Mais uma vez, gente, mais uma vez Mas principalmente, né, senador, para as crianças. Claro. O foco, assim... Não, para pedófilo, né? para pedófilo, castração química, eu já então, dei a assim, ele. o foco aqui nessa discussão, e isso é unânime entre nós, é a criança. Agora que eu vou dizer... é o que mais sofre nessa história, entendeu? Agora, só um minuto, senadora. Eu acho que está faltando aqui é o profissional que utiliza da lei de forma a se beneficiar, a de se tornar essa lei favorável a ela e a essa promoção da pedofilia, ela deveria pagar a mesma pena do pedófilo. Ou até pior. Se é juiz... Deve sim. Eles não estão contribuindo? Não estão participando? Não estão até mesmo se utilizando do cargo para fazer isso? Então ela tem que ser punida exemplarmente mais do que o pedófilo. Porque quem é pago... Então, só para concluir, se era essa a falha de uma lei que foi aprovada de forma unânime para a proteção de crianças, no qual fica entre um pai e uma mãe, ou entre parentes, que quer utilizar da criança como mecanismo de punição ao outro, se quer utilizar a criança como mecanismo de você atingir aquela pessoa que lhe traiu, que lhe deixou, que de alguma forma não quer mais estar com você, ou pai, ou mãe, ou avô, sei lá quem está fazendo isso, e o psicólogo, o juiz, o promotor, qualquer pessoa que está aqui dentro dessa lei, que teria por responsabilidade de cumpri-la, se não está fazendo, então, Leila, sugestão, não seria o fato de modificar, seria o fato de acrescentar e punir exemplarmente essas pessoas. Entendeu? Porque se a lei está funcionando bem e tem gente que não obedece, gente que não cumpre, que seja exposta, que tire a profissão dela, é o conselho de quê? De psicologia, sei lá, ou de medicina, que o juiz perca a sua toga, que o promotor seja expulso. Esse país precisa de punições exemplares. Tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso mesmo. Se a gente está operando direito aqui, o que a gente está discutindo é uma lei que até onde eu li, não sei. Eu pergunto mais uma vez, onde é que está protegendo o pedófilo aqui, no artigo? Qual o inciso? Pessoal. Não. Por favor, doutor Felício, obrigado pelas palavras. Eu gostaria de colocar aqui a seguinte situação. Quando um processo ele está lá na vara da família, a vara da família ela é incompetente para tratar desta situação. Porque na vara da família o juiz ele vai focar quem? Ele vai focar o genitor, vai focar a genitora
e o filho ele vai tratar como coisa. Essa é a realidade. Agora, quando nós vamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá nós temos no artigo 147 e 148, a condição com que essa criança é tratada na vara da infância e juventude. Porque lá o olho do juiz, do judiciário, está colocado na criança. Então, a criança, ela é o objeto do processo, ela tem vontade, ela tem sentimento, ela fala e a sua fala deve ser valorizada. É assim que o ECA traz nos seus artigos. Esta lei aqui, ela deve ser lida assim como o nobre senador leu. Falei certo agora, senador? Senador leu? Mas ela deve ser lida dentro do contexto, inclusive, da justificação da lei, que consta no projeto de lei. E aí o senhor vai verificar que essa lei, ela não tem outra finalidade senão blindar a pedofilia intrafamiliar. Não é eu que estou dizendo, está aqui. E na ocasião, quando foi dito isso, a doutora Maria Berenice, ela aqui na justificação, ela faz um amplo discurso defendendo a lei. Mas no mesmo ano, ela escreve um livro contradizendo tudo o que ela disse aqui. Mais um minuto? Tá. Então eu entendo que esta lei ela deve ser revogada porque ela não presta ao fim a que se destina, que seria proteger a criança. E ela protege unicamente o genitor abusador. Eu examinei mais de 100 processos. E cerca de 92% dos processos, as histórias eram sempre as mesmas. A criança fala que foi abusada, o genitor até confirma que foi abusada, e ainda assim o juiz pega e determina a aproximação. Quando o ECA determina que, em havendo abuso sexual, a criança tem que ser distanciada. Imagina a senhora... Desculpe. Imagina a senhora se alguém estupra a senhora. Por favor, não seja Maria do Rosário aqui para me processar depois. Ou vamos dizer o senhor. Né? Imagine a senhora que a senhora seja estuprada e aí, de repente, a senhora tem que se ver frente a frente com o seu estuprador. A senhora é grande, é adulta, a senhora pode resistir. Mas uma criança que é estuprada, que é abusada, 5, 6 anos, que hoje mesmo vi notícia aí de criança com 2 anos de idade, saiu publicado aí na UOL, sei lá onde, que ela não tem como reagir. E mesmo uma criança de 10, 12 anos, ela não tem como reagir. E quem assistiu uma reportagem do Celso Freitas, à Rede Record, ao ano passado, que ele foi lá na penitenciária feminina e foi entrevistar... Último minuto. Não, último minuto. E ele foi entrevistar lá mulheres que mataram os seus pais e estão lá presas. E me causou bastante tristeza quando ele entrevistou uma moça que estava lá na cozinha e perguntou para ela assim, você não se arrepende de ter feito o que fez? Ela disse, não, eu estou feliz aqui com as minhas panelas. E eu fico muito mais feliz ainda quando eu penso que quando eu atravessar aqueles portões e sair na rua com a minha liberdade, eu não vou ter mais o meu pai lá para me estuprar. Então nós estamos falando aqui de fatos verdadeiros, não é hipóteses. A CPI dos maus-tratos, que o nosso senador participou também, ouviu dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de casos e chegaram à conclusão de que essa lei tem que ser revogada. Eu não vejo realmente utilidade dela, em hipótese nenhuma. Nós temos aí o Código Civil,
que mesmo com a alteração da Lei 13.058, e que poderia ser revogada também, mas muito bem, está lá inserida, ela alterou os artigos lá e não tem problema, mas mesmo do jeito que está o Código Civil, do 1500 e pouco até o 1637, vocês têm ali o tratamento que se daria a esses casos. E o ECA está ali dizendo de quem é a competência para julgar até ação de alimentos. Até ação de alimentos. Se vocês não observaram isso, verifique lá no artigo 148, parágrafo 2º, se não me engano. Ela pode ser tratada na vara da infância e juventude e ali o juiz tratará disso com olhar focado na criança. Obrigada, doutor Feliz. E não no seu genitor. Obrigada. Passa a doutora Soraya, que é pontuar, e o Stevenson, depois das palavras aqui. Doutor Felício, os demais painelistas que estão que são contra a revogação por completo da lei, eles estão querendo sentar para chegar a um consenso. Né? E o senhor advogado, o senhor vai conseguir nos ajudar. Eu pergunto para o senhor é a favor de que revogue? Eu quero saber qual é a sua proposta para que essas crianças não fiquem descobertas. O senhor disse para colocar na legislação geral, acho que foi isso que eu entendi, mandar para o ECA e tal. Eu entendo que pedofilia e que alienação parental são questões específicas. Né? Um estupro de um adolescente, de uma criança, o temor reverencial é diferente de um estupro na rua. Assim. Existe o temor reverencial que faz aquela criança conviver com o algoz, que é o pai, né? Que é uma coisa, como o senhor disse, realmente horrível. Então, eu acho que não pode ficar na legislação geral, tem que ser específica. Então, eu queria saber qual é a solução que o senhor dá. Porque a pedofilia existe dentro de casa e também a alienação parental. E aí, para a gente só encurtar, o Stevenson só vai fazer uma perguntinha para o senhor. Já respondeu. Eu respondo? Não. Não, só... Eu não estou com problema com o senhor, não, viu? Eu não tenho nenhum problema com o senhor, não, pelo amor de Deus. Não, também não. Não, porque o senhor se direcionou a mim, se referindo a uma pessoa, mas é porque quando o senhor fala, me causa curiosidade. O que me causou curiosidade foi o senhor dizer que analisou 100 processos. Sim. E desses 100 processos, percebeu que existe um abuso, uma extrapolação, um entendimento de alguém, não sei se foi do juiz, ou se foi do psicólogo, ou se foi de alguém que induziu aquela situação. Final, ele não cumpriu a lei maior, que seria de proteção, o ECA, que para mim é a maior. Ele deveria ter feito isso. A minha pergunta é simples. Esse juiz foi denunciado no Conselho Nacional de Justiça? Ele foi, pelo menos, mostrado que passou do limite? Porque hoje a gente vai discutir amanhã abuso de autoridades e casos como esse, casos específicos como esse, não mancham a categoria toda de magistratura. Não são todos os juízes que são ruins, não são todos os promotores que são ruins, não são todos os policiais que são corruptos, não são todos os políticos que são ladrão. Eu entrei agora aqui, eu estou há 5 meses só. Eu era policial militar, digo para o senhor com toda certeza, fiz a minha função até chegar aqui, tanto que cheguei. Mas, infelizmente, a gente está vivendo em um país doente pela pedofilia, doente pela corrupção, doente pela intolerância, doente por tudo. E isso aí, se o juiz errou, honestamente, ele precisa ser denunciado. Precisa ser levado a uma instância maior para que ele se corrija, para que seja também tido como correção. Repito, não é por erro de um que uma magistratura toda vai pagar. Infelizmente, eu não posso agir dessa forma. E saiba o senhor, a ideia que o senhor trouxer, legislativa, a ideia que qualquer um aqui trouxer, qualquer um nessa casa que está assistindo, com certeza vai ser acatado por esses senadores. Com certeza vai ser muito bem recebida, analisada, claro, a constitucionalidade e dentro das nossas funções legislativas. Mas o que me preocupou na fala do senhor foi essa, que o senhor examinou os processos e eu pergunto, foi feita qual providência contra o juiz? Posso falar? Deixa eu explicar ao senhor, ao excelentíssimo senador, o seguinte. Todos os processos correm em segredo de justiça.
E eu tomei conhecimento desses processos porque as mães confiaram naquilo que eu estava pesquisando. Agora não, agora, semana passada, o CNJ lá deu lá uma portaria que pode-se abrir o segredo de justiça, mas tem que ser órgãos especializados lá que queiram fazer pesquisa. Mas quando eu trabalhei nisso, que foi de 2012 para cá, eu tive que pedir para as mães que me dessem a senha, se elas confiassem naquilo que eu estava fazendo, e aí então eu entrei nos seus processos. E desses mais de 100 processos que eu examinei, eu tive um índice de 97% de verdade e tinham apenas 3% de falsas acusações. Primeiro. Agora, segundo, por que eu falo para o senhor qual a solução que eu daria? A solução que eu dei para um juiz lá no interior de São Paulo foi de que a vara da família era incompetente e que deveria ser enviado para a vara da infância. O juiz acatou a minha fala e mandou o processo para a vara da infância e juventude. E ali foi alegada pela parte contrária a incompetência daquele juízo. E foi discutido e acabou prevalecendo a competência da vara da família, a vara da criança e do adolescente. Muito bem. Esse foi um caso que nós somos o 9º advogado que entrou no processo, de uma mãe que rodou durante 2 anos mais de 17 estados para que a sua filha e seu filho não fossem entregues na mão do abusador. E ali, na vara da infância e juventude, sendo o juiz ali examinando as crianças e os laudos que foram feitos, ele deu a reinversão da guarda. Tá? Deu a reinversão da guarda. Porque tinha a inversão. Tinha a inversão. Porque o pai. Não, primeiro assim, o pai abusava da criança, abriu-se lá uma ação contra ele. Ele vai e entra na vara da família lá, eu vou citar o nome da cidade, de Canoas, Rio Grande do Sul. E aí o juiz da vara da família simplesmente pega e dá a inversão de guarda. E aí, a partir daí, a vida dessa mãe foi um inferno. E lá em Canoas está correndo um processo criminal contra ele, que o promotor o denunciou. E agora, dentro desses próximos 30 dias, quem está tratando disso é a doutora Elizabeth, minha filha, deverá ser uma audiência de instrução do processo criminal. Mas essa mulher hoje, ela já está no estado de São Paulo, sendo acobertada pelo juiz da Vara da Infância e Juventude, que aceitou a competência, discutiu a competência e foi firmada que ele seria competente. Aí, muito bem, aí aconteceu o seguinte, quando foram fazer a busca, e a coisa começa ali, a busca e a apreensão, uma carta precatória veio de Canoas. Me dê mais um minutinho só, por gentileza. Sim, doutor, uma coisa, assim, você está falando de processos? De fatos. De fatos. E o senhor pode encaminhar isso para a gente, riscando os nomes, para a gente dar uma olhada? Posso. Eu acho que é importante a gente dar uma avaliada. Sem problema. Eu peço sim à minha cliente. Obrigada. E eu darei. Risca nome, a gente só quer analisar o processo em si. Mas eu só queria terminar a explicação minha, pode ser? É só mesmo complementando. Muito bem. Aí aconteceu o seguinte, que foi lá, até a advogada contrária colocou um absurdo. Mais um minuto para o senhor, tá, doutor? Que tinha 20 policiais, o oficial de justiça e, miraculosamente, as 2 crianças sumiram e eles não conseguiram fazer a apreensão. Pegaram o casal e levaram para a delegacia de polícia. E aí foi lá aberto o inquérito policial e foi lá para o juiz criminal para ser julgada essa mãe. E aí a doutora Elizabeth foi lá defendê-la. E eu tive uma reunião com ela antes, no dia anterior, e aí então eu disse o seguinte, se o promotor endurecer, você faça o seguinte, você diga a ele, eu quero colocar aqui no banco dos réus Maria, a mãe de Jesus. Se ela for condenada, se Maria for condenada por ter protegido Jesus e deixado de cumprir um decreto herodiano, então sim, o senhor pode condenar essa mãe, porque ela fez isso na defesa da prole. E a decisão não foi outra, senão a absolvição. Doutor, obrigada.